Sejam todos bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Diga-se, que bom te ver aqui nessa noite, pastor. Que bom te ver aqui nesta noite. Aleluia. Faziam praticamente 2 semanas, mesmo estando no culto domingo passado, estava de quase que no banco, né? Mas estou feliz por poder estar de volta para compartilhar com os irmãos, amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios, capítulo de número 4. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e meditando na palavra do Senhor, eu posso te dizer de antemão que esta palavra, não porque sou eu e não por causa do texto, porque a palavra é do Senhor, a palavra continua sendo de Deus, somos apenas vaso, mas é testificação e confirmação do que Deus quer falar e liberar sobre a nossa vida. Amém? Amém. Nós estamos ali em Carlos Barbosa agora, e o pastor Luiz Carlos Setolin liberou uma mensagem com o mesmo tema. Eu quero compartilhar isso contigo. Efésios capítulo 4, eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento. Amém? Relacionamento não é necessariamente com um casal, um marido, uma esposa, mas você pode ter uma amizade, um relacionamento talvez superficial com algumas pessoas, ou um relacionamento profundo com outras, dado o tempo de convívio, não é assim? O pai e a mãe, quando ele tem um tempo de convívio com aquela criança que recém-nasceu ali, 1 ano, 2, 3, aquela criança, ela cria um vínculo tão profundo e íntimo com os seus pais que dificilmente a criança deixe de amar os pais, ou os pais deixem de amar os filhos, não é verdade? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso desde Gênesis, Deus trabalhando nos nossos corações ao longo dos tempos, ao longo das eras, de resgatar um relacionamento íntimo e profundo, não só com Deus, mas propriamente com as pessoas. E Jesus fez isso. Pessoas que tinham dificuldades de se relacionar pessoalmente. Por exemplo, o apóstolo Mateus, a Bíblia não conta muito a história dele, embora ele seja o escritor, o autor do texto, mas eu posso deduzir algumas coisas da sua vida pessoal e de relacionamento que ele teria. A Bíblia conta que ele era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos, eles eram pessoas desprezadas e rejeitadas pelos judeus. Eles eram considerados traidores da nação, corruptos. A maioria deles eram corruptos, cobravam a mais, cobravam além. Você observa que vários momentos na Bíblia, por exemplo, Zaqueu era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que Jesus diz assim que era necessário ele entrar na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu pode entrar na minha casa, ele declara: hoje chegou salvação para esta casa. Um homem cobrador de impostos, provavelmente naquela época, qual era o caso de Mateus, talvez ele não tivesse um bom relacionamento com seus pais. Ele era um jovem, muito novo. Talvez ele não conseguisse se relacionar com outras, vamos colocar nessa linguagem, outras irmãs, namorar, ou até mesmo, quem sabe, casar, porque nenhum pai daria sua filha para casar com um corrupto, com um cobrador de impostos, com um traidor da nação. E quando aqui no livro de Efésios, Paulo ele começa a falar um pouco sobre unidade, mas eu quero trazer esta unidade para relacionamento. Porque unidade, ela pode ser números, quantidade de pessoas. Você já esteve numa igreja grande, mega, ultra grande? Em janeiro eu estive na Igreja Batista da Lagoinha, lá cabe aproximadamente 4.000 pessoas. Nós estávamos ali, mega lotado aquele lugar. Mas daquelas 4.000 pessoas, talvez
umas 50 pessoas eu conhecia de vista e talvez umas 15 eu tinha um relacionamento. E é aqui que eu quero falar nessa noite. Olha o que Paulo diz, capítulo 4 de Efésios, versículo de número 1, fala assim: portanto, como prisioneiro do Senhor. Olha o que Paulo declara, que ele é prisioneiro, é escravo das ordenanças da vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim: é vontade de Deus que você tenha relacionamentos saudáveis. É sobre isso que eu quero falar. Paulo ele diz assim: portanto, meus irmãos, rogo como prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno a vocação em que fostes chamados. Como que Deus nos chamou? Com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Quando Paulo declara aqui no versículo 2, 3, ele fala algo tão profundo, ao mesmo tempo simples, mas muito difícil de se viver. Hoje os relacionamentos eles estão totalmente deturpados, distorcidos, segundo uma figura não bíblica, não cristocêntrica e nem teocêntrica, onde Deus não é o centro, ou seja, não tem nenhum fundamento na própria palavra de Deus, na ordenança do Senhor. Por exemplo, alguns dias atrás, eu fui ministrar uma palavra aqui com os irmãos sobre família, e eu usei uma expressão um tempo dizendo assim, que é bem provável que neste momento ali, para quem for assistir depois dessa mensagem, o áudio vai ser cortado, como aconteceu da outra vez. Eu falei que nas escolas, as crianças estão sendo doutrinadas, elas não estão sendo ensinadas, porque quando você vai na escola, você vai para aprender uma matéria, sim ou não? E não uma doutrina de ideologia. A educação é responsabilidade dos pais, e não da escola. E quando a escola ela não educa, ela doutrina. E eu usei essa expressão na outra transmissão, dizendo assim: eu prefiro ficar com a ideologia de Gênesis do que a ideologia de gênero. E o vídeo foi cortado, que é provável que aconteça a mesma coisa. Por quê? Porque depois que isso aqui processa, as palavras viram legendas, e as legendas elas são passadas por um processo de privacidade, ou que respeite alguma ideologia ou outro credo, ou outras tendências esquisitas e estranhas fora do contexto bíblico. E é isso que vai acontecer talvez com esse vídeo posteriormente. Mas você que está aqui, você que está ouvindo ao vivo, preste bem atenção como que é difícil nos nossos dias termos relacionamentos saudáveis. Eu posso conversar com os irmãos aqui, talvez os irmãos vão entender dessa maneira. Eu posso dizer que eu tenho um relacionamento pessoal com vocês, ou que os irmãos têm um relacionamento pessoal comigo, ou que os irmãos têm um relacionamento interpessoal um com o outro. O irmão está sentado do seu lado, porque se o nosso relacionamento ele é baseado somente neste momento, podemos dizer que temos relacionamento pessoal e íntimo muito mais com os nossos colegas de trabalho do que com os irmãos da igreja, muito mais do que com as pessoas ímpias, mundanas, do que com o próprio povo de Deus. Porque se relacionamento é baseado nesse pouco momento que temos, o quão raso ou profundo podemos dizer que é o relacionamento que temos com Deus. É dessa mesma maneira. Então Paulo ele começa dizendo que nós precisamos andar. Quando ele fala de andar, caminho, a Bíblia está querendo dizer estilo de vida. Precisamos adotar um estilo de vida. Versículo 2, ele diz: como que é esse estilo de vida? Com humildade. Quando a Bíblia fala de humildade, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo ele ensina assim: que cada um considere uns aos outros. Eu considero meu próximo superior a mim, maior do que eu.
Quando você chega em um local, por exemplo, que você é muito conhecido, famoso, as pessoas ficam até com vergonha, mas você já esteve diante de uma celebridade? Você fica com aquele desejo, pelo menos, de apertar a mão, de tirar uma foto, então quem sabe? É o auge, uau! Eu já passei algumas vezes por isso, até mesmo confundido com artistas do mundo por aí. Um dia eu estava lá em 2014 no aeroporto no Rio de Janeiro, e na Copa do Mundo. E quando eu fui pegar o voo de volta Rio de Janeiro, Porto Alegre, estava eu e mais 2 pastores amigos. Quando eu botei minha identidade ali para confirmar a minha entrada lá, despachar a bagagem. Irmão Jorge, a mulher do balcão, me olhou e disse assim: você não é aquele artista famoso? Aí eu comecei a rir. Eu falei assim para ela: qual? Aí ela deu uma cochichada daqui e dali, chamou outra colega e disse: ele não é parecido com aquele artista, aquele cantor sertanejo aí, que eu tenho mais risada ainda. Cantor sertanejo, moça, qual o nome dele? Ela disse: você não parece você parece o Léo, da dupla Victor e Léo. Eu, o que é essa criatura? Eu pensei, que igreja que ele canta. E outra oportunidade no mesmo aeroporto, outra vez, a mulher do balcão pegou minha carteirinha, minha identidade, né, para confirmar a passagem. E ela olhou: você não é o Fernandinho? Eu falei assim: não, moça, o Fernandinho desse tamanho assim, sou muito alto. Mas preste bem atenção. Às vezes as pessoas têm relacionamentos assim, pessoas que ouvem falar, que acompanham a sua vida, que até buscam saber qual é que é o seu dia a dia, mas de fato nós não nos conhecemos. Imagine que se você casasse com uma pessoa e seu relacionamento fosse dessa forma, superficial. O que eu ouvi falar, ou aquilo que se vive num grupo, num clube social, num grupo para se socializar. Você observa que quando veio a pandemia, na verdade ela revelou qual é a realidade dos relacionamentos, principalmente dentro de casa, com família, com filhos, pais e filhos, irmãos, marido, esposa. Ela só colocou para fora aquilo que estava escondido, na verdade, era a superficialidade dos relacionamentos. E hoje eu trago essa mensagem para que você possa entender o que Deus está trazendo, não só para nós como igreja, mas como nação brasileira, como a noiva de Cristo, a igreja brasileira, para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e com os nossos irmãos. Você sabe por quê? Porque a igreja brasileira, e não só a igreja brasileira, a igreja da Serra Gaúcha, a igreja de Garibaldi, é assim, dividida. Eu lembro quando eu cheguei aqui no ano de 2019, comecei a procurar e buscar alguns pastores de algumas igrejas, e os pastores ficaram assim meio com o pé atrás comigo, como se eu fosse chegar e tirar as pessoas das igrejas para trazer para mim. Isso é a coisa mais comum, não acontece só aqui. Mas a igreja aqui nessa cidade é muito dividida, sim ou não? Você que mora mais tempo aqui, qual foi a vez que você se lembra que houve um evento onde que várias igrejas estavam ali unidas, como Paulo está falando aqui? Unidade do corpo de Cristo, como corpo de Cristo, para orar, para abençoar essa cidade, para abençoar a igreja dessa cidade. Pelo menos desse período que eu moro aqui nessa cidade, eu nunca vi. Eu estou falando isso porque isso para mim também é um desafio. Não que eu não queira, mas eu olho, levanto os meus olhos e vejo as barreiras multiculturais que estão diante de mim para isso. Aí Paulo fala com humildade. Fala para o seu irmão assim: humildade. Você já esteve perto de uma pessoa que tem uma falsa humildade? Eu participei de um evento semana passada, no sábado, e dado o momento da ministração, tinha o pessoal tocando na igreja, eu estava lá sentado, aleluia, glória a Deus, porque eu não fui lá para ministrar o louvor especificamente, eu fui fazer outra função, e de repente eu ouvi um zuzumzinho daqui e dali, umas pessoas começaram a conversar assim,
E eu sem querer passei. Sabe quando você pega uma conversa no ar assim? Eu só parei para ouvir a conversa porque falaram o meu nome. Falaram bem assim: nossa, o pastor Ávila está aí. Por que não colocaram ele para cantar? Teria sido bem melhor. Aí eu dei aquela parada assim, já fui dando a marcha ré, falei assim: queridos, toda sinceridade, franqueza, não é só o pastor Ávila. Algumas pessoas olharam dizendo que, e nessa intenção, falaram até: pastor, isso não é falsa humildade, não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: não, fulano nem sabe cantar direito, nem sabe tocar direito. Eu falei: meu irmão, ele é filho do mesmo Deus, do mesmo Pai que nós servimos. Não, pastor, mas é porque você canta mais, não sei o quê. Eu vou falar porque amanhã você vai ter que cantar. Eu falei assim: não, meu irmão, não é assim. Fala para o seu irmão assim: o Espírito Santo é quem salva o culto. E não o homem, não o pastor Guilherme. E eu me lembro que lá em Brasília eu comentava muitas vezes, era uma expressão que eu usava muito nos cultos, nos lugares onde a gente ministrava. Eu clamava a Deus quando eu ia numa igreja que o negócio estava bagunçado, sabe, o céu fechado, eu gritava, eu clamava: Deus, salva esse culto nessa noite. Mas quando você para diante de uma pessoa para conversar e ela vem com uma falsa humildade, normalmente a falsa humildade, a pessoa ela fala muito mais de si, engrandecendo o seu eu, o seu ego, e ela diz: não, está tudo bem, mas por dentro, olha, a pior coisa, a pior espécie de gente que tem na igreja, eu sei que tem um irmão lá atrás, é músico. Você sabia disso? É cantor, é músico. Você sabe por quê? Porque se você tirar o instrumento dele, se você tirar o microfone dele, ele não sabe se comportar embaixo. Ele fica assim, ó, coçando as mãos para querer fazer alguma coisa. Ele fica prestando atenção se está afinado ou não. Isso é falsa humildade. Aqui em cima muitas vezes as pessoas falam e tem uma aparência, mas quando é fora da igreja, é disso que eu quero falar nessa noite. Com os nossos irmãos, as pessoas são de dupla personalidade, para não dizer outra coisa. Tem outras que a gente brinca dizendo assim, tem algumas pessoas que a gente tem que orar para segurar o Pedro que tem dentro dela, vivo. Porque o segundo item aqui é mansidão. Quantas vezes você já olhou para uma criatura dentro da igreja, ou até mesmo no seu trabalho, e você teve que dizer assim: ah, Senhor, segura o Pedro, porque a vontade que ele tinha não era de cortar a orelha, era de cortar o pescoço fora. Pessoas perturbadas. Vocês não fazem ideia como que o pastor sofre com gente perturbada, viu? E ultimamente, nos últimos anos, Deus só tem trazido gente perturbada. Olha para o seu irmão assim, com todo respeito e carinho, humildemente assim, olhando para você, não parece que você é tão perturbado assim. Você está entendendo, queridos? Porque se meu relacionamento é baseado naquilo que nós somos aqui, todo mundo comportadinho, bonitinho, crente bonitinho de domingo à noite, isso não significa e não revela nada de quem você é, porque você pode com certeza, ou talvez como eu, como muitos fazem por aí, ter uma falsa humildade e mostrar uma coisa que você não é. Porque lá no dia a dia, na hora que vamos ver, não é a mesma coisa. Lá em Brasília, a gente comentava assim dos jovens, né? Você quer saber como é que é a juventude da igreja, a linguagem do jovem? Marca o futebol, vamos jogar bola com eles. Dá 5 minutos e conta quantas palavras vão falar, quantas caneladas vão levar. Quem vai reclamar? Quem vai querer pegar no pescoço do irmão? É verdade. Futebol de crente é os que mais dá briga lá. Eu preferia jogar futebol com o ímpio, que o ímpio respeita mais as pessoas, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da
da luz. As pessoas respeitam mais do que propriamente o crente. E vou te falar uma coisa: se tem uma raça ruim nessa terra, é crente, é o evangelho. Eu vou abrir o verbo e vou rasgar bem a palavra, porque você tem que entender que crente até o diabo é. Até o ateu é crente, ele acredita que Deus não existe. Ele crê em alguma coisa, ele crê que Deus não existe. Evangélico, tem muitos por aí que são falsos, que se envolvem com coisas que não são provenientes da palavra de Deus, que estão fora de um contexto. O seu coração é somente estão desalinhado, não tem alinhamento com Deus. E nós estamos, por exemplo, numa época de eleições. Você observa que, se você começar a ver as propagandas políticas, não sei se você acompanha, antigamente eu odiava aquilo, hoje eu faço de propósito assistir, para saber quem é quem. Sabe quem que eu gosto de ver nas propagandas políticas? Os que se dizem ser crentes, que são evangélicos. Pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, que tem relacionamentos baseados só por ser conhecido, ou de ouvir falar. Você está entendendo? Esse tipo de relacionamento é o relacionamento que político tem. Me dá uma coisa aqui, eu te dou meu voto aqui, eu tomo lá da cá, como a gente fala lá em Brasília. Sabe, queridos, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. E por incrível que pareça, a gente repete isso dentro de casa. Tem filhos que são superficiais no relacionamento com os pais. Nós estávamos em Torres e eu ouvi uma psicóloga dizendo assim, que os adolescentes, os jovens, eles falam assim: meu pai e minha mãe não sabem de nada. É assim, não é? Bem assim. Mas dentro de casa, às vezes fica quieto, ou às vezes solta o Pedro. É um desequilíbrio entre a falsa humildade ou a mansidão que não tem, na verdade. Solta o Pedro, libera o Pedro. Tira a mordaça, porque Pedro agora, dividiu a língua. Está soltando e destilando veneno. Agora, quando o terceiro item, quando Paulo fala de relacionamento, ele fala assim: longanimidade. Repete comigo: longanimidade. Longanimidade. Só tem a pastora Fabiana no culto hoje. Repete comigo, você que está na live aqui, ajuda os irmãos. Repete comigo: longanimidade. Aleluia. O que é isso, pastor? É um nome que a gente enrola a língua até para falar direito. Sabe o que é ser longânimo? É quando a sua paciência, você estabelece um limite. E você vai além daquele limite. E a Bíblia diz que Deus, ele não é só longânimo, ele é misericordioso. Quando a paciência de Deus, ela passa da longanimidade, ele age conosco por misericórdia. E esse contexto de misericórdia significa que nós extrapolamos já exageradamente, exaustivamente, a paciência e a bondade de Deus. E veja como que, se você parar e refletir nisso, sobre bondade e misericórdia de Deus, o quanto Deus expressa o seu amor para conosco. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amém? E a Bíblia diz que elas nos perseguem o tempo todo. A misericórdia de Deus nos persegue o tempo todo, sabe para quê? Sabe por quê? Para que a gente possa estar vivo diante desse Deus. Aleluia. E por um momento de sanidade, entender e reconhecer que Ele é Deus, e sem Ele você não é nada. Se prostrar diante dele e diz: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Em alguns momentos da Bíblia, algumas vezes talvez você já deve ter lido assim, que pessoas, reis, homens, pecaram loucamente contra Deus. Esse pecar loucamente contra Deus, ele
vai além do limite da misericórdia. Ou seja, Deus, quando Ele age com juízo e justiça na terra. Mas preste bem atenção, ser longânimo é quando você tem um limite de uma paciência e você vai além. Amém? Você já teve essa oportunidade de viver isso? Sabe quando teu filho foi lá e quebrou, deixou teu telefone cair no chão e estourou a tela pela terceira vez? Aí você pega o telefone e fala assim, misericórdia, você tem misericórdia do telefone, mas o filho que você quer não é torcer a orelha dele, é torcer o pescoço. Você quer torcer o pescoço do marido, quer torcer o pescoço da esposa. A gente não tem mais vivido longanimidade. A nossa paciência, ela estoura por coisas, mas não temos misericórdia de pessoas. Nós temos mais misericórdia de coisas que se perdem, lamentamos por coisas que se perdem, do que vidas que se perdem. Final de semana passada eu vi uma estatística mundial sobre missões. A cada minuto, eu não sei, não me lembro precisamente, mas a cada minuto nascem no mundo cerca de 180 crianças. Minuto. Faz a conta que ao decorrer desse culto, quantas crianças nasceram no mundo? E da mesma velocidade com que elas nascem, é o dobro, quase que o dobro das que morrem. E a velocidade dessas que morrem, há 30 anos atrás, tinha uma estatística de que 31,2% da população mundial conhecia, ou ouviu, ou conheceu Jesus. E 30 anos depois, 31,7% é praticamente a mesma coisa. De pessoas que conhecem Jesus. Faz comigo então uma estatística de que 70% das pessoas que morrem hoje não conhecem Jesus. Não experimentaram Jesus. Porque algumas coisas estão faltando, como princípios de vivermos e sermos diante do Senhor. Princípios básicos. Porque a igreja ela está tão desfigurada, ela tem unidade em número. Eu entrar dentro de uma igreja com 8 mil, 10 mil pessoas, como nós estávamos lá em Brasília na época do ano 1995. 8 mil jovens na igreja. Você sabe o que é isso? É gente para talvez a população de cidadezinhas que tem no interior aí inteira, mais do que isso. E o pastor não conhecia o nome de 2, 3 pessoas. Você talvez tenha um grupinho daqui e dali. É complicado, não é verdade? É complicado. E se você observar os relacionamentos, quando você tem grandes grupos, é difícil que um pastor tenha relacionamento com as suas ovelhas, sim ou não? Eu conheço um irmão, um pastor lá em Rio de Janeiro, que ele estava há 15 anos dentro de uma igreja, e uma igreja não era tão grande, uma igreja cerca de 500, 600 pessoas. 15 anos dentro da mesma igreja. A secretária da igreja, que é do mesmo período, não sabia que eles estavam na igreja, não sabia o nome, nem que as filhas dele estavam na salinha da escola bíblica. 15 anos, sem saber o nome de um membro da sua igreja. Isso é muito desafiador para mim, porque ao mesmo tempo que eu sou desafiado a trabalhar isso na minha vida com as ovelhas, nós temos 4 igrejas. Quero lembrar os irmãos que estão assistindo, estamos com 4 igrejas. E para nós, pastores, é complicado isso. Eu estou pregando para mim hoje. Muito mais para mim do que para vocês. Mas também para vocês, eu quero falar dentro da sua família, dentro da sua casa. E com os irmãos que estamos aqui convivendo. Você está entendendo isso? Perdoamos pessoas, perdoamos coisas. Lamentamos por perdas, mas aonde nós precisamos exercer misericórdia, bondade, humildade,
Por isso que me entendeu, não, nessa casa aí é complicado. Não. Dentro de casa eu sou machão. Gaúcho tem problema com machismo, não tem? Sim ou não? Tem. Mulher gaúcha também tem. Tem ou não tem? Ô, pastor, não toca nesse assunto, vai complicar. Só o Senhor sabe. Amém? Olha o quarto item. Suportando uns aos outros. Pastor, podia parar por aqui, né? Preste bem atenção, queridos. Preste bem atenção o que Paulo está falando, o que é a igreja. Eu sou desafiado nisso. Porque tem gente que é insuportável. Você consegue ficar perto de alguém que é insuportável? Alguns dias atrás tem um cidadão que me ligou. E quando eu fui falar alô, o cara me esculhambou de cima a baixo. Eu não sou nem pastor dele. Culpando e apontando a igreja, me falando mal dos pastores, dizendo que tipo de pastor que nós somos, que isso, que aquilo. E eu falei assim, depois dele falar uns 30 minutos, eu falei assim, meu irmão, eu só quero entender o que você está falando e o que você quer de mim. Eu quero tua ajuda. Você não está vendo que eu estou pedindo ajuda? A criatura vem e solta os cachorros, esculhamba, aponta, fala um monte de coisa que não conhece, porque não tem relacionamento. Ou seja, ele generalizou as coisas, me colocou dentro daquele saco, sacudiu junto e disse: você faz parte de tudo isso, de tudo que existe de ruim por aí. Me comparou com outras pessoas ao qual ele conviveu e deu errado. Aí termina a fala, ele fala assim: eu preciso da sua ajuda. Fala com você, irmão, assim: suportai-vos uns aos outros. Fala para o seu irmão: você precisa me suportar. Ai, pastor. Você precisa suportar teu vizinho, a vizinha. Você precisa suportar aquela criatura que te incomoda lá no trabalho, aquela que fica boicotando o teu trabalho. Aquela pessoa que levanta falando mal de você, calúnias. Você precisa suportar, até mesmo dentro do celular, quando alguém fala alguma coisa que não é verdade, você fica assim querendo soltar o peito. Aleluia, aleluia. Suportando uns aos outros, ainda Paulo diz assim: em amor. Sabe um dia que Deus trabalhou isso comigo? Eu chorei uma noite, irmão. Quando Deus me pegou, suportar uns aos outros em amor. Eu estava lá no meio da Amazônia, no último dia de missão, depois de dias cansativos, calorentos, calor na fornalha mesmo. E pela manhã o pastor, já compartilhei isso, pela manhã o pastor disse assim, na reunião, antes de sairmos para a comunidade indígena. Ele diz assim: ó, é nessa comunidade aqui que mora o aliciador, o maior aliciador de crianças, leva para fazer programas nos barcos. E ele foi falando, meu coração foi doendo, e eu pensando assim: o que eu vou fazer com esse cara? E eu pensando, eu vou encontrar esse cara, eu vou batizar ele, eu vou segurar ele lá embaixo da água até ele ver Jesus. Se ele não ver Jesus, ele vai ver o jacaré, vai ver a piranha. Porque nessa época, em 2016, foi o que aconteceu isso. A Fabiana estava grávida da Lívia. E quando eu vi de umas 100 crianças, 23 que foram separadas, que estavam em estado psicológico gravíssimo, de tantos abusos, aquilo me feriu com tanta força que eu falei: meu Deus do céu, eu pensei, cara, se eu ver um cara desse, eu vou deixar de ser crente, eu vou soltar o Pedro, eu vou parar com a humildade, eu não vou ter mais longanimidade, eu não suporto mais. Eu falei totalmente ao contrário do que Paulo está falando aqui. Veja, olha como que Deus é bom. Fala para o seu irmão assim: Deus é bom. Deus é bom. Ele nos dá a oportunidade de se arrepender. Amém? Por isso que Deus é bom. Por mais que você faça um monte de coisa errada, Ele nos dá a oportunidade de se arrepender. O problema não é que Deus dá a oportunidade, o problema é não querer escolher se arrepender daquilo que a gente faz e
daquilo que a gente é. Deus é bom, me deu uma oportunidade de me arrepender, de mudar a minha mentalidade, de mudar o meu pensamento, de acalmar o meu espírito e minha alma. Quando foi perto do meio-dia, José, aquele cara que eu não sabia quem que era, não sabia a foto, a cara dele, não sabia nem o nome. Aí Jesus usa a gente para ganhar ele para Jesus. Eu fiquei revoltado comigo mesmo, eu não poderia de maneira nenhuma ficar revoltado, não teria coragem de culpar a Deus e dizer para ele: Deus, por que tu fez isso comigo? Não, eu fiquei revoltado comigo mesmo, porque no meu coração veio um temor tão grande assim. O homem que eu queria matar, Jesus queria que eu salvasse ele, queria que eu fosse alcançado. Aquilo foi terrível para mim, eu chorei uma noite inteira dentro do meu quarto, não consegui comer. Levantei no outro dia, eu nunca levantei com meus olhos inchados como eu levantei aquela vez de tanto chorar. Fala assim, meu irmão, ainda bem que Deus nos dá a oportunidade de se arrepender. A gente escolhe fazer muita coisa errada. Essa é bem da verdade. Eu oro para Deus, com a sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade sempre, sempre, sempre. Mas vai chegar um momento que Deus vai se tornar juiz e justiça na tua vida. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz isso? Porque assim como um pai que corrige o filho que ama, Ele traz o castigo, Ele traz a repreensão. A intenção dele é trazer de volta para o caminho. Lá em Gênesis, quando Adão comeu, quando Eva comeu do fruto que não era para eles comerem, o pecado entrou na humanidade e nos tornamos deformados de caráter e mortos de espírito. E quando eu olho para a Bíblia, tudo que Deus fala para a gente fazer é porque a gente não faz. Tudo que Ele diz para a gente não fazer é porque fazemos. E fazemos muitas delas com gosto, com vontade. Principalmente quando é pecado, porque pecado, segundo a vontade da carne, é bom. Mas segundo a vontade do Espírito, é ruim. A colheita é ruim. Fala para o seu irmão assim: você precisa me suportar em amor. Olhe com carinho de novo no olho do seu irmão e diz: você tem que me suportar. Agora fala isso do marido para a esposa do marido: você tem que me suportar em amor. Fala também. Fala para mim também isso. Aleluia. Está vendo? Eu tenho que suportar a minha esposa em amor. Tem que ser longânimo. Tem que ser longânimo. Sabe, humildade, por exemplo, para reconhecer, eu tive que ir um dia quebrar a cara. Cansei de perder dinheiro. Quem gosta de perder dinheiro? Com certeza que tem. Cansei de desperdiçar, de perder dinheiro. Eu falei para Fábio, eu reconheço que você tem esse dom. Toma conta. Nunca mais perdi dinheiro. Não, nunca mais não. Mas perdi consideravelmente muito menos. Aleluia. Olha aqui que Paulo termina o versículo 3 dizendo assim: procurando, ou seja, buscar. Quando ele fala procurar, eu olho alguma outra versão que diz assim: buscando com empenho, com diligência, guardar a unidade ou guardar o relacionamento saudável pelo Espírito Santo. É através do que? O vínculo. Vínculos. Você só tem relacionamento com alguém se você tem vínculos. Se você que casou, você só tem um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, por causa do vínculo. Não podemos dizer que temos relacionamento se você não tem um vínculo. E abre os seus olhos para isso, querido. O Senhor tem falado comigo isso nesses dias. Muitas pessoas podem falar de Deus, poucos
falam em nome de Deus é vínculo e relacionamento. Agora, os que falam de Deus, não posso dizer com certeza se tem relacionamento ou se tem vínculo com Deus. E o vínculo com Deus é vertical, não é horizontal. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que pessoas não mudam. É por isso que pessoas não são transformadas. Porque não compreendem que precisamos abrir mão do nosso eu. Vínculo. Olha como que Jesus, ele ensina a nós termos vínculo com Deus. Ele fala assim: e tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, é só você e Deus lá. E ora a teu Pai que está em secreto. O vínculo está falando de intimidade. Ele está falando que é só você e Deus. Que no secreto Ele te recompensa. É no secreto que Ele se revela. É no secreto que Deus fala. É no secreto que Deus mostra. É quando ninguém está vendo. Pessoas vêm, muitas delas me abraçam, me cumprimentam. Eu posso até fazer isso contigo, mas não posso dizer que temos relacionamento ou vínculo. Porque eu não fui na tua casa e comer um churrasco contigo. Não fui tomar um café. Não fui comer lá um boi no leite. Se fosse o Rafael, ele ia dizer assim: não foi lá em casa me ajudar a juntar pedra no pátio. Quebrar pedra. Você está entendendo isso, queridos? Vínculo. Qual é o vínculo que nós temos aqui? Vamos falar da gente aqui. Difícil. Nós cuidamos e nós buscamos pastores, nós como pastores, buscamos ter vínculo com as pessoas. Sabe qual é o povo mais difícil de ter vínculo no Brasil? Dos que eu conheci, são os cariocas. Os cariocas, fora da sua casa, dentro da igreja, eles só te abraçam, te beijam, tiram foto, tiram selfie, falam de você e te exaltam. Mas quando você fala: vamos lá, meu irmão, quero ir na tua casa lá, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Um dia um pastor me convidou para ir para a casa dele. Quando eu cheguei lá, acabei ficando na igreja. Sabia disso? Foi ou foi? Aleluia. Essa parte do ódio deveria ser cortada. Aleluia. Tem gente que é assim. Outras, por outro lado, são muito hospitaleiras. Quando eu vou lá para a colônia, por exemplo, eu não quero mais voltar. Eu quero ficar naquele lugar. Pelo lugar tão sossegado, tão bonito. E o povo tão aconchegante, né? Recebe a gente muito bem com aquelas tortas. Aleluia. Aquelas ovelhas na brasa. Aqueles açudes, meu irmão, cheio de peixe. Isso é vínculo. Tem vezes que eu vou lá para a fronteira que eu não vou lá para ministrar. Tem vezes que eu vou lá para a fronteira para ter comunhão com os irmãos. Para que esse vínculo não se quebre, não se rompa. Tem momentos que a gente, por exemplo, como pastores, a gente se reúne com outros pastores. É o nosso tempo de mentoria, de ter vínculos, relacionamento, de compartilhar. Olha o que a Bíblia diz: chorar e com os que choram. Se alegra com os que se alegram. Como que eu vou me alegrar com quem está se alegrando? Porque quando o cidadão ganha na loteria, ele some. Normalmente a gente só chora, porque as pessoas só vêm com a gente enquanto estão chorando, não é verdade? Se alegrar e celebrar, dificilmente. Não que isso não aconteça, porque Deus dá, sim ou não? Mas na hora de celebrar, Jesus, é só eu aqui. Hoje eu estava lá no meio de umas 300 e poucas mulheres. Acho que umas 50 lá foram homenageadas, ganharam presente, isso e aquilo. Nós estávamos lá servindo com uma... Não vou dizer alegria, né? Mas vamos dizer assim, suportando-vos uns aos outros com mansidão. Aleluia. Porque foi sugado mesmo. Só estava eu de olhar. Tipo assim, tudo que era serviço braçal, meu irmão, sobrou para quê? O
burcutu aqui. Carregar peso do pastor. Né? Mas enfim. Aí lá, de repente, alguém falou, tem um homem ali no cantinho lá. Obrigado, pastor, também, deixa isso. Aí eu falei assim, cadê o doce? Fiquei coçando a minha mão. Cadê os presentes? Puxa, não era verdade. A Lívia estava do outro lado, ela disse assim, pai, vai lá na frente. Você também trabalhou e trabalhou muito. Por que você não vai ganhar presente? Eu falei, minha filha, porque agora é a vez das mulheres. E quando que vai chegar a sua vez? Só Deus sabe. Falei assim, vínculo. Preste bem atenção nisso. Quando a gente olha no rosto de vocês, que a gente chega perto, que a gente abraça com respeito, é claro, a gente cumprimenta, olha nos olhos, o nosso sentimento, pelo menos o meu, provavelmente da minha esposa, porque eu também vejo ela se portando assim, é de querer ter mais vínculos com vocês. E dessa mesma maneira que a gente tenta ter vínculo com os irmãos, com as ovelhas, eu imagino Deus comigo, o tempo todo querendo se aproximar de mim, o tempo todo querendo me abraçar, o tempo todo querendo estar perto, está querendo conversar e falar comigo, está querendo me ensinar, está querendo me ajudar, está querendo me perdoar. Eu imagino Deus assim o tempo todo. Esse é o vínculo que Deus quer ter com você. O tempo todo estar contigo. E se você tem dificuldade de ter vínculo, de se relacionar com pessoas por causa do teu passado, ou por causa do teu presente, ou por causa das tragédias que você viveu na sua vida, quem dirá então se relacionar com Deus? Você está entendendo isso, querido? Esta mensagem ela precisa queimar no teu coração. Ao decorrer desses dias, peça para Deus te dar uma oportunidade. Fala assim, Deus, teve pessoas que eu sei que Deus tirou da minha vida, porque eram falsos, ou porque eram interesseiros, mas teve pessoas que se afastaram, talvez por uma má conduta, uma má interpretação, ou eu me afastei de algumas pessoas devido à distância, devido à correria do dia a dia. Tem um pastor lá no Rio de Janeiro que eu amo demais, eu consigo falar com ele sabe quantas vezes. A gente faz assim, a gente combina assim, irmão, você fala tudo que você tem que falar, e aí quando eu puder eu ouço, leio, aí eu te respondo, e eu faço a mesma coisa com ele, porque a gente conversa uma vez por semana. E ele, quando eu ligo para ele, que os pais com vocês, é no mínimo 2 horas. Não é verdade, filho? E fora quando a gente faz live. Quando liga é 2 horas. Você consegue ficar 2 horas no telefone conversando com alguém. Eu ficava torcendo para que meu telefone acabasse a bateria. E não acabava. Mas é muita coisa. Mas porque aquele irmão ele tem um vínculo. E sabe quando você descobre que você tem um vínculo com alguém? Quando você fica o tempo todo pensando nela. Não com más intenções, mas o tempo todo você fica lembrando daquela pessoa. O tempo todo aquela pessoa vem à tua memória. Aí por que Deus faz isso? Porque Deus ele usa isso como estratégia para que você ore também por aquela pessoa. Sabe? Quando Deus coloca alguém no teu coração, isso gera vínculo. E com certeza você vai ter prazer em orar por ela. Você está entendendo isso? Talvez você não consiga compreender essas coisas porque você está tão ferido, tão calejado, que o teu coração e a tua mente se tornou insensível. Você não consegue mais ser longânimo. Ao contrário, você explode facilmente. É uma gota dentro de um copo cheio, só esperando uma gotinha para transbordar. É esperar uma palavra para explodir. É esperar uma coisa fora do lugar, uma toalha em cima da cama. É um pente, uma escova de cabelo que está fora do lugar. É um chinelo que foi colocado num lugar que não deveria ter sido colocado. É uma roupa que, em vez de colocar dentro do baú, está do lado do baú.
uma roupa suja. É uma roupa que botou na máquina de lavar e não estendeu e ficou lá o dia inteiro. Você está entendendo? Queridos, Deus está falando sim ou não? Sim ou não? Amém. Fala assim, amém. Aleluia, Jesus. E olha como que Deus é bom. Eu vou finalizar essa mensagem. Deus está nos dando uma oportunidade de melhorar os nossos relacionamentos. Relacionamento saudável na igreja, os nossos familiares. Eu tenho um parente que eu vivo isso aqui. Constantemente eu vivo suportando uns aos outros em amor. Eu olho para a criatura e falo assim, Jesus, eu ainda tenho que amar isso, Jesus, só o Senhor. Coloca ali no coração, porque eu de mim mesmo, o Senhor já era, para me perder. Mas é a oportunidade que nós temos hoje, voltarmos o nosso coração para a vontade de Deus. Talvez, você nunca imaginou o que eu vou te falar. A pessoa que mais poderia te ajudar é aquela pessoa que você não quer estar perto. E sabe como é que Deus faz? Ele vai usar aquela pessoa que você não quer estar perto para te ajudar. Hoje eu vi claramente isso. Uma pessoa que não gosta, não vai com a minha cara, que não diz os Chaves, fala mal e aponta, e mal sabia eu. Que do meu lado, 3 dias passou uma pessoa que é ovelha daquele cidadão, e eu falei assim, irmã, assim, fui ministrando, fui alinhando, ajustando e orando, abençoando, e aquela pessoa ali, em 3 dias, se sentiu tão abraçada por Deus, porque Deus teve o cuidado de colocar ela do meu lado, para ouvir a voz do Senhor. Ela disse assim, Raul, eu queria que o meu pastor fosse assim, ora por ele. E quando eu estou vindo embora, eu descubro quem que é a criatura, perturbado. Aquele que aponta, aquele que julga, aquele que menospreza. Você está entendendo isso? As notícias podem vir das mais variadas e diversas. Suporte em amor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Teu relacionamento com Deus vai melhorar. Se você viver isso, teu relacionamento com Deus vai melhorar. Sabe por quê? Você vai estar vivendo a vontade de Deus na terra para com o teu próximo. Você vai estar vivendo o maior dos mandamentos. É Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Como? A ti mesmo, a mim mesmo. O teu relacionamento consigo mesmo vai melhorar. A sensação de bem-estar não vai mais depender de coisas, mas única e exclusivamente de Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como em você mesmo. Ou seja, a maneira com que você quer que as coisas aconteçam, aquilo que você quer sentir, aquilo que você quer viver, aquilo que você deseje para o seu próximo, mesmo que ele seja perturbado. Amém. Vamos colocar de pé. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. Se você se identificou com essa mensagem nessa noite, abre teu coração e fala para Deus, Deus, eu me identifico nessa área. Eu tenho sofrido e nem sabia. Eu estou perdendo e nem sabia que estava perdendo, Pai. Mas agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele te dá nessa noite, de você abrir os teus olhos e se tornar uma pessoa melhor. Um cristão verdadeiro, um servo, uma serva, um amigo íntimo do Senhor, um filho, uma filha de Deus. Alguém que tenha a autoridade de poder falar em nome do Senhor e não falar somente de Deus.
necessidade de pedir perdão para pessoas. Talvez você tenha uma necessidade de ser perdoado. Talvez você tenha necessidade de perdoar-se a si mesmo. Mas para que a tua vida seja saudável em Cristo Jesus, crie vínculos com o teu Pai. Jó, quando ele ministrava, falava de um Deus único, Deus Criador, a mensagem dele era essa: tenha paz com Deus, tenha paz com o teu Criador, tenha paz consigo mesmo, tenha paz com o teu irmão. O vínculo da paz, relacionamentos saudáveis. Se tu
momentos bons que o Senhor